Sejam muito bem-vindos para mais uma semana de aulas da disciplina de Estatística e Probabilidade ministrada pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraupeba, em Ouro Branco. Essa semana 7 a 11 do mês 6, nós estaremos com a semana de provas. Essa semana será destinada aos alunos da disciplina que estão matriculados na universidade e que farão, então, um exame de avaliação para a gente tentar avaliar todos os conhecimentos adquiridos ao longo dessas 4 primeiras semanas. Vamos lembrar que para os alunos matriculados na disciplina, nós deixaremos no portal didático um link no Google Meet disponível no horário da aula síncrona para a realização de nossas avaliações. E no início da semana, no dia 7, nós soltaremos uma mensagem via portal didático dizendo como é que nós iremos transcorrer ao longo da semana com essas avaliações. As avaliações serão feitas com questões, não de múltipla escolha, mas com questões abertas, para que a gente possa mensurar o conhecimento que vocês adquiriram ao longo dessas 4 primeiras semanas. Então, o que é que nós faremos como planejamento? Para que os demais alunos e os demais ouvintes que assistem essa série de aulas não tenham um break para essa semana, nós vamos deixar nessas 3 aulas sequenciadas uma série de vídeos introdutórios sobre o ambiente R, uma ferramenta, uma linguagem de programação que ela é totalmente ou quase ou inicialmente foi direcionada para implementações na área da estatística. Então, para quem deseja aumentar ou enriquecer os seus conhecimentos no contexto dessa disciplina, nós passaremos alguns vídeos introdutórios que nós ministramos um curso introdutório nível básico, programação em R nível básico, num total de 25 aulas. Para a aula de hoje, nós iremos apresentar as aulas 4 e 7 desse curso introdutório. A aula 4 falará sobre como o R trabalha, a aula 5, comandos no R e o ambiente global, aula 6, arquivos.rdata e .rhistory e a aula 7, criando e salvando um script. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, o curso R, módulo Programação em R, nível básico, aula 04. Como o R trabalha. Essa aula hoje ela tem uma extrema importância, porque hoje nós vamos entender como é que todo procedimento, quando nós inserimos uma linha de código, o que é que acontece com o R? Claro que todo detalhamento nós não poderemos informar, tanto devido às limitações do nosso conhecimento, quanto também ao curso estar numa fase inicial. Mas daremos uma ideia básica de como ocorre ao ser inserido uma linha de comando e como é que o R processa essa informação. Antes de mais nada, queremos informar que essa aula ela está sendo postada no canal do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Basta você vir na seção, na barra de navegação em material, subseção básico. Em subseção básico, nós temos algumas novidades, que é a atualização dos nossos scripts, e também hoje nós estamos com a criação dos scripts via Chime. Então vamos lá. Essa aula de hoje nós iniciamos pelos 3 princípios que John Chambers
ele fala sobre o R. Tudo que existe no R é um objeto. Tudo o que acontece no R é uma chamada de função. E as interfaces para outros programas são parte do R. Vamos refletir sobre isso. A ideia de que tudo o que existe em R é um objeto, definimos previamente que um objeto é uma entidade dentro da linguagem que ela armazena, além de informações, tem como um paralelo atributos, qualidades específicas que norteiam a informação. Então vamos pensar o seguinte: o objeto para o R será como se nós estivéssemos na nossa casa e eu não precisasse definir, por exemplo, um sofá, uma cadeira, porque eu já conheço características específicas que aquele sofá é identificado como um sofá, que aquela cadeira é identificada como uma cadeira, e assim como qualquer outro objeto. Só que isso vai mais além. No R, tudo que você vai armazenar e que isso fica no que chamamos no ambiente global, nós dizemos que isso é um objeto. Mas não só isso. As funções que estão armazenadas em pacotes é um objeto, dentre outras coisas. Ainda mais, qualquer linha de comando que nós executamos, muito provavelmente nós estamos fazendo uma chamada de uma outra função, que também dizemos o segundo princípio, que tudo o que acontece no R é uma chamada de função. Uma função, ela tem uma característica específica que a determina também como objeto e ela é identificável e diferenciada de algum outro tipo de objeto. Mas, quando, por exemplo, realizamos uma soma, aquele símbolo mais, ele está, na realidade, sendo chamado por uma função para que, por exemplo, seja aplicado a operação entre dois números. E, por fim, dizemos que as interfaces para outros programas são parte do R. Percebam que a linguagem R, ou o ambiente R, ou o software R, ele é uma linguagem interpretada. Por trás, nós temos as linguagens de baixo nível, como C e Fortran, bem como a linguagem S. Então, toda a sua arquitetura ela já está baseada nessa interface de conexão com outras linguagens. Um livro bem interessante é justamente esse que eu cito, que é do John Chambers, e ele mostra toda essa revolução que ocorre, não só na parte inicial do desenvolvimento do R, mas como só essa parte atual em que percebemos que essa característica que o R tem de se conectar com outras linguagens é tão visível que grandes plataformas na parte de linguagem com desenvolvimento na área de análise estatísticas, elas se conectam com a linguagem R. Podemos citar, por exemplo, o Python, podemos citar a Julia, dentre outras linguagens que se conectam facilmente ou estão em fase de construção dessa interface. Então, todo o nosso curso ele se baseará nesses três princípios. Poderemos não aprofundar com tal seriedade nesse primeiro módulo, porque exigiremos de um certo conhecimento para podermos refletir sobre esses princípios. Mas ao longo dos 3 módulos, nós preencheremos as lacunas e dúvidas que existem por trás dessas 3 ideias sobre a linguagem R. Vamos para um diagrama bem interessante, e esse é um esquema adaptado do Paradis 2005, em que nós dizemos o seguinte:
Vejamos que aqui nós temos uma entrada com comandos e automaticamente, quando eu entro com as minhas linhas de comando no console, automaticamente eu estou recebendo chamadas de funções que estão armazenadas em biblioteca de pacotes, que nada mais são do que um conjunto de funções que estão disponíveis para eu utilizar e que, para o bom processamento da linguagem, eu preciso dessas funções. Então perceba que função, quando eu defino inicialmente, na realidade nós temos argumentos iniciais em que esses argumentos são processados e nos dão um resultado. Então, quando eu falei da simbologia do símbolo mais, que é uma operação aritmética, o resultado é aquela função me processar a soma entre dois números. Só que isso está lá dentro da biblioteca de pacotes. Ou ela pode ter sido criada no próprio ambiente. Operações lógicas também estão fazendo parte desse processo. Então aqui nós temos o recebimento do princípio, do terceiro princípio, né? Que tudo que acontece no R é uma chamada de função. Então, quando eu entro com a minha linha de comando, eu tenho, além das minhas ideias, eu estou chamando para concretizar aquelas ideias, eu estou chamando funções. Essas funções, apesar de serem objetos, elas se armazenam dentro de objetos. E esses objetos nós codificamos eles com nomes, ou que a gente chama de variáveis. E por sua vez, quando nós rotulamos com nome esse objeto ele tem algumas saídas. Eles, ao serem criados e armazenados na memória, eles podem ser exportados, ou seja, impressos, o seu resultado. Eles podem ser exportados para um arquivo de dados, e aí ele passa a sair da memória ativa e passa a ir para o disco rígido, do qual eu estou exportando isso para um XLS, um arquivo de planilha de Excel. Eu estou exportando isso para um arquivo de texto, TXT, uma saída, por exemplo, de análises. Ou, automaticamente, esse objeto ele está recebendo esse banco de dados, processando a informação justamente com a linha de comando, e o R, ao avaliar, ele solta isso em forma de outro objeto, que é outro resultado. Então, na realidade, ao ser criado esse objeto pelas minhas linhas de comando e, por exemplo, eu ainda ter processado informações de banco de dados, dentro desse objeto, ele me solta um resultado em que esses resultados, eles são, na realidade, outros objetos em que eu posso, mais uma vez, exportar essa informação para o console, isto é, imprimir. Eu posso armazenar isso em forma de objeto, ou melhor, de arquivo, por exemplo, uma plotagem gráfica, ou eu posso jogar isso para um outro arquivo de dados. Essa informação, além de poder ser absorvida, esse objeto aqui, além de poder receber informações de outros arquivos de dados, eu posso também estar chamando informações da internet. Por exemplo, eu posso utilizar APIs para poder pegar bancos de dados de redes sociais, etc., processar essa informação, o R avaliar e soltar isso em forma de outros objetos, que são os seus resultados. Então, perceba que o processo, nós temos a parte da memória ativa e a parte do disco rígido do nosso computador.
A memória ativa é todo aquele processo que funciona naquele momento. Se eu não armazeno ou guardo esse conjunto de análises aqui, isso aqui pode ser perdido, por exemplo. Eu posso pegar todos esses objetos que nós criamos aqui nas linhas de comando, eu posso armazenar ele em forma de um script e exportar isso daí e deixar disponível no disco rígido, que quando eu quiser voltar, eu posso processar novamente essas informações, entrando com as linhas de comando no console, chamando as informações e todo o processo se repete. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco a ideia de como se processa essas informações na linguagem R e nos encontraremos nas próximas aulas. Um abraço e até mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Ben David. Estamos com o curso Módulo Programação em R, Nível Básico, Aula 5, Comandos no R e Ambiente Global. Queremos, antes de iniciar, dizer a vocês que o curso está disponível na página específica intitulada bendavid.github.io/curso R, em que essa aula de hoje pode ser acessada pela barra de navegação Material, Nível Básico. Em Nível Básico, que nós estamos aqui, nós temos a aula disponível, Comandos no R e Ambiente Global, bem como os seus scripts e todo o material escrito ao longo dessa página. Bem, voltando à nossa apresentação, nós, de acordo com a aula anterior, que nós mostramos como que ocorre o processamento das nossas linhas de comando e que informamos que essa entrada ela vem via console, hoje nós estamos especificamente para iniciar com vocês essa parte e mostrar formas iniciais de como darmos entrada a essas linhas de comando. Então, iniciamos pela definição de console e prompt de comando. Então, nós já falamos também essas definições muito rapidamente nas aulas anteriores. E aqui eu tenho especificamente o R puro, em que nós dizemos que essa tela é justamente o console. O nosso prompt de comando é justamente esse símbolo. Perceba que o cursor está ativo. O R está dizendo para você: estou pronto para que você possa inserir as linhas de comando para eu poder avaliar essas suas linhas de comando e soltar o resultado, processar. Então perceba que as minhas linhas de comando, juntamente com o que eu falei para vocês na aula anterior, as bibliotecas de funções que tem instaladas, ela vai fazer as chamadas, terceiro princípio das informações de John Chambers, que é justamente tudo o que acontece no R é uma chamada de função. Então ele vai processar, vai avaliar, e aí nós temos escolhas: exportar isso no console, armazenar isso em arquivos de textos, exportar isso em, por exemplo, análises gráficas, etc. E visualizando via RStudio, nós temos também essa tela aqui, esse quadrante. No nosso caso, nós não temos os 4 quadrantes, porque aqui completaria se eu tivesse aberto um script, e aí nós vamos ver na próxima aula o que é que representa esse script. Mas esse segundo quadrante aqui é o que nós chamamos de console. Justamente aqui nós temos um nome na aba.
Aqui também nós temos o prompt de comando, em que esse prompt de comando está nos dizendo também, da mesma forma, né? Estou pronto para receber as informações, para poder avaliar, processar e soltar o resultado para você. Pois bem, voltando para a nossa apresentação, o que nós temos inicialmente é justamente esse símbolo, em que nesse símbolo aqui, o que nós temos, o que eu estou realizando basicamente é a operação entre dois números, uma soma, em que ao inserir isso no console, ele processa, ele avalia essa informação. Então observe, tudo no R é um objeto. Então o que nós temos aqui são 3 objetos. Então eu tenho 2 números e tenho no meio uma função. Depois a gente detalha isso. Isso daqui está tudo no que a gente chama naquela primeira parte. Se você não viu a aula anterior, veja, ele está na memória ativa. Essa informação ela é processada e ela não é guardada. Ela não foi armazenada de forma que o R consiga recuperar para você aqui inicialmente, né? Uma outra coisa interessante, aqui a gente tem uma outra linha de comando, que é, eu dou 2 números iniciais no intervalo sequenciado de valores que eu quero. Então eu digo que eu quero 2.20, ou seja, eu estou querendo um sequenciamento de números de 1 a 20, ele processa para mim e nós temos uma indexação. Essa indexação, ela lhe dá a posição do primeiro elemento que acontece na linha de comando. Então, essa indexação 1 está dizendo que esse número 1 aqui é o primeiro elemento desse conjunto de valores aqui. Se aqui nós tivéssemos um outro número, por exemplo, 30, 40, para a próxima linha, o que iria aparecer aqui era o número 21. Nós, se desejarmos, nós temos essa linha de comando aqui, que nós usamos essa função options, e podemos mudar, se a gente quiser, o símbolo do prompt de comando. Aqui ele estava anteriormente simplesmente com essa desigualdade superior, né? E agora eu desejei colocar o símbolo R, desigualdade superior. Então a gente pode alterar com essa linha de comando options. Isso aí é da escolha do usuário. Por default, padrão, nós temos esse símbolo da desigualdade superior. Bem, uma outra coisa que vai acontecer se nós observarmos aqui, todas essas 3 linhas de comandos, 4 linhas de comandos iniciais que nós fizemos, tudo isso, quando ele é impresso na tela, ele não armazenou essa informação, de modo que, se eu quisesse nesse momento recuperar, eu não conseguiria. Então, esses objetos, essas linhas de comando, elas são processadas, solta o resultado para mim, mas se eu tivesse interesse em pegar esse resultado, que também é um objeto, e tentar se recuperar, eu não conseguiria. Uma das saídas é nós associarmos nomes a esses resultados, ou associarmos nomes a determinados objetos. Associando nomes a esses objetos, eu consigo recuperá-los no passo seguinte, digitando o próprio nome. Essa é uma intuição muito clara na linguagem, né? Pois bem, vamos lá. Então, nessa fase aqui, esses nomes, que a gente também pode chamar isso de variáveis, eles são definidos como nomes sintáticos e não sintáticos. Os não sintáticos são aqueles em que a linguagem em si
ela tem restrições quanto à sua utilização. Então nós dizemos o seguinte, nós temos algumas regrinhas básicas quanto aos nomes sintáticos, ou seja, permissíveis facilmente pela linguagem, que é, ela deve constituir de letras, dígitos, pontos e underline. Os nomes devem ser iniciados por uma letra ou por um ponto não seguido de um número, isto é, eu tenho um nome aqui que ele é do tipo ponto 1, 2, 3, então é um ponto seguido de número, isso não pode. Ele não pode ser iniciado por um número também, né? As letras maiúsculas e minúsculas, elas se distinguem. Então, se você tem um nome com A maiúsculo e A minúsculo, e todos os outros caracteres são iguais, esse nome para o R é diferente. Não pode iniciar por um underline ou dígito. É retornado um erro no console caso isso ocorra. Não pode usar qualquer uma das palavras reservadas pela linguagem R. Então a gente pode usar essa linha de comando aqui, para a gente verificar que palavras são essas. São palavras específicas que são utilizadas, por exemplo, true e false, tudo em letra maiúscula, é um operador lógico, por exemplo, que a gente vai ter uma importância muito grande desse tipo de objeto, que nós vamos, por exemplo, tomar decisões dicotômicas. Se isso aqui ocorrer, retorne true, se isso aqui não ocorrer, retorne false, por exemplo, né? Bem como outras, que são nomes de funções importantíssimas, né? Por exemplo, o if, for, que são as nossas funções de fluxos de controle. Dentre outras, né? Quem tiver interesse, só visualizar isso, e você, como programador ou usuário da linguagem, é de extrema importância. Mas isso aqui é uma forma intuitiva. Quem já está ambientado com linguagens de programação, isso aqui são palavras muito comuns em outras linguagens. Uma coisa que é interessante é o seguinte, quando nós chegarmos à parte de desenvolvimento de pacotes, nós vamos criar, como nós falamos também na aula anterior, nós vamos criar um conjunto de funções que também são objetos, né, nos nossos pacotes, para nós não precisarmos estar toda a vida digitando linhas de comando, criando funções para poder utilizar. E esses pacotes, alguns deles são no ato da instalação, que são os pacotes base do R, ou seja, são as funções mínimas para utilizar na linguagem, ou a gente pode criar. E aí vai ser uma coisa interessante que nós temos aqui. Aqui nós temos uma restrição que nós não podemos utilizar o nome seguido de número. Quer dizer, o ponto, um nome com um ponto seguido de número. Mas nós vamos poder utilizar um ponto seguido de letras, caracteres. E a gente vai observar que esses tipos de nomes que são associados a objetos, quando eu inicio com um ponto, nós veremos na parte de desenvolvimento de pacotes, lá no nosso módulo avançado, que eles não são exportados diretamente. Então, isso é um tipo de sintaxe, vamos dizer assim, de nome específico, em que se você inicia com um ponto, ele não diretamente é exportado para o usuário após carregar e anexar esse pacote para a utilização, por exemplo. Mas deixemos isso mais à frente. Bem, alguns exemplos que nós temos de nomes não sintáticos. Aqui nós temos, isso aqui é um tipo de nome sintático, né? Eu digitei um nome e associei ele a um objeto do tipo caractere, de modo caractere, e nós vamos ver mais à frente, nós vamos ter aula específica, que esse símbolo aqui de flechinha, que é uma junção de dois símbolos, né? Desigualdade inferior e menos, ele nos diz, em termos de linguagem humana, que o nome recebe esse objeto ben, né? Então, esse nome se associa a esse objeto.
Esse objeto, ele existe, ao ser criado, ele vai existir independente de nome. O que acontece é, para eu acessar esse resultado Ben na memória do computador, eu só consigo recuperá-lo se eu tiver um nome no R. Se eu não tiver, eu não consigo recuperá-lo. Então, esse nome para esse objeto, esse nome é um nome sintático. Ele não tem aqueles problemas como, por exemplo, aqui. Um nome do tipo não sintático, ele inicia por ponto seguido de número. Então, isso aqui não pode diretamente, né? Claro que se vocês forem visualizar na parte textual, né, do site, você vai ver que nós temos algumas situações que isso aqui é permissível, mas você vai ver que isso, quando ocorre a discussão, você tem problemas quanto à questão de atributos, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, se eu faço digito essa linha de comando no console, você vai ver que surge esse erro. E isso aqui é um tipo de erro que mostra que esse nome que vai se associar a esse objeto, que é um número, ele é não sintático, né? E aí o que acontece? Nós temos essa função chamada makeNames, que ela nos permite dar uma sugestão. Se esse nome aqui é não sintático e eu estou interessado nele, que nome seria possível para ele para que o tornasse sintático? E aí ele me dá XO.123. Então, claro que isso aqui, a gente entendendo as regrinhas básicas, a gente não precisa especificamente disso daqui para poder criar um nome, mas fica ao seu critério como usuário. Comandos elementares. Bem, essa parte aqui é muito interessante. Então, uma expressão ou atribuição são os dois tipos de linhas de comando que nós podemos repassar para o console. As expressões, elas são qualquer linha de comando em que o R avalia essa informação, processa essa informação e solta o resultado. Essa informação, ao exportar, né, ao imprimir esse resultado, não exportar, mas imprimir esse resultado ele não é recuperado. Então, nós dizemos que esse tipo de comando é um tipo de comando em forma de expressão. Então, aqui, por exemplo, o que acontece nessas duas linhas de comando? Eu coloco 10 mais 15. O que é que o R avalia? Ele entende esse objeto como um objeto numérico, esse objeto como um objeto numérico, esse símbolo mais é uma função, ele chama essa função e processa. Porque a informação dessa função ela vai dizer, eu preciso, como argumento inicial, de 2 números, ao menos, né? ou não, só apenas um, o outro ele pode entender como 0, né? E que ao somar esses 2 números eu vou processar em forma de método, vamos dizer, aritmético, né? E vou somá-lo para resultar em 25. Aí, percebe-se essa outra situação em que uma coisa que nós temos quando nós criamos, passamos para o R 2 números, nós temos um problema de notação de simbologia para casas decimais no R, que ele é de acordo com o sistema internacional. Então, a gente não pode passar em vírgulas essa forma decimal. Ela tem que ser passada em forma de ponto. Então, aqui, ao invés de ter sido 10,5, deveria ter sido 10,5. E aqui ele me solta um erro. Por quê? Na hora que eu solto essa linha de comando, o R processa, avalia esse número, avalia esse, chama essa função, na hora de executar ele diz, opa, esse número aqui ele tem um problema de sintaxe. Então, o que acontece? Esse resultado não é concluído na função. E aí, o que é que ocorre? Ocorre
um resultado em forma de erro. Então, de toda forma, o R avalia e solta essa informação. Se tem problema na linha de comando, ele solta isso em forma de erro, ou pode soltar em forma de alerta, se dá para soltar um certo resultado com ressalvas, né? Isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Isso tudo é em forma de expressão. Outra coisa que poderia acontecer, a gente vai ver isso muito quando a gente cria nossas funções, que quando nós queremos exportar um resultado, às vezes a gente não quer que isso esteja disponível diretamente no console de uma vez. Ou seja, o R recebe a linha de comando, avalia e solta esse resultado. Se eu usar essa função invisible, o que vai acontecer é que eu, ao executar, esse resultado ele não é impresso diretamente na tela. Como aqui eu estou no formato de expressão, não vou nem conseguir recuperá-lo. O outro tipo de comando que nós temos é o de atribuição, que é o que nós falamos anteriormente. Então, esse de atribuição, nós vamos ter uma aula específica para isso, que é a parte de objetos. Muita gente, como programador, usa, ao invés desse símbolo, usa o símbolo de igualdade. É permissível também. Só que, em termos de uma boa escrita de código na linguagem R, a gente tenta utilizar essa simbologia ao invés da igualdade, porque a igualdade a gente vai deixar específica para a atribuição em argumentos dentro de uma função. Então, uma função ela tem como entrada argumentos, em que a gente define esses argumentos por meio de igualdade e associa esses argumentos a objetos, né? Beleza, ou a informações, de um modo geral. Então, nesse caso aqui, nós vamos sempre optar a atribuição por essa simbologia, que são dois símbolos juntos, que é a flechinha, né? Nesse caso, perceba que a atribuição ela associa o nome a um objeto e essa informação ela pode ser recuperada, né? Essa recuperação, basta eu digitar o nome que está associado a esse objeto, no caso, meu nome, e aí o resultado volta bem. Uma coisa que eu não sei se ficou claro é que quando eu digito a linha de comando, para que o comando seja executado, eu aperto a tecla Enter. Então, é sempre assim o processamento. Bem, então aqui nós temos os comandos elementares, que é a atribuição e a expressão. A expressão, nós utilizamos isso na memória ativa do computador, uma vez que a informação ela é processada e avaliada pelo R e impressa, essa informação não é recuperada. A atribuição, sim, eu consigo recuperá-la por meio do nome. Digito o nome no console em seguida e essa informação ela é recuperada. Então aqui eu posso utilizar uma linha, veja que a execução de um comando ela corre numa linha, mas eu posso em uma mesma linha executar mais linhas de comando de uma vez só. De que forma? Usando o ponto e vírgula. Então aqui perceba que eu usei uma linha de comando para associar o nome a um objeto e ao mesmo tempo eu criei esse objeto, né? E quando eu quero imprimir o que é que está dentro de meu nome, que objeto é esse, ele é impresso dessa forma, né? Tá aqui bem. Então veja que teve duas linhas de comando para esse processo. Se eu quero fazer isso tudo em uma linha só, eu digito entre esses dois comandos o ponto e vírgula e o resultado ocorre da mesma forma. Uma outra coisa que nós temos em termos de notação é o seguinte. Aqui é um exemplo bem simples, né, que nós estamos fazendo algumas operações, né? Nós temos aqui a prioridade da soma e depois eu uso dessa soma de dois números, eu divido isso por 2. Só que isso aqui é um exemplo claro, daria para fazer tudo em uma linha de comando,
mas é um exemplo que quando nós temos linhas de comandos grandes e ela não dá para ser executada tudo em uma linha só, inclusive nós temos até limitação de caracteres nesse sentido, ou no sentido de bytes, né, também, é que quando eu não consigo realizar numa mesma linha, ela passa para a próxima linha e a simbologia do prompt de comando ele muda. Ele, ao invés de estar com a desigualdade superior, ele passa a estar com o símbolo mais. Isso significa que eu não consigo inserir linhas de comando nesse momento, porque a informação está sendo processada e avaliada pelo R. É como se, quando eu digito 10 mais 10, entre parênteses, barra, e dou um Enter, e fica esse símbolo mais, ele diz, está faltando informações para eu finalizar esse processo de informação e executar, né? Na realidade, e avaliar e posteriormente executar. Por fim, nós temos o seguinte, que é uma coisa muito utilizada, e vocês, quando passarem a escrever os seus scripts, que são os seus arquivos de texto que vocês armazenam nas suas linhas de comando, uma coisa que é muito utilizada é esse símbolo aqui, jogo da velha, ou hashtag, que significa, sempre que eu antecipar ele antes de uma linha de comando, significa que o R desprezará essa informação. Ela não é processada, né? Então aqui, sempre que a gente criar nossas linhas de comando, uma coisa que o programador tem que ter como hábito nos seus scripts é comentar. Por quê? Porque ao final, quando você volta para esse script, muitas vezes você está com uma quantidade gigantesca de linhas de comando e você não sabe o que é que você quis repassar de informação naquelas linhas de comando. O que é que eu queria com aquela informação? Às vezes, quando você está no processo de criação, aquilo está fresco, mas quando você passa um tempo e volta, aquele raciocínio é tudo perdido e você não sabe o que era que você queria. Então, uma coisa que eu digo para vocês programadores, para vocês usuários, comentem suas linhas de comando. Façam sempre isso, tornem isso um hábito. Então, por fim, nós temos uma coisa que é interessante, né? Esse armazenamento, quando eu associo o nome a um objeto e eu consigo recuperar, o que acontece é que esse nome ele passa aí para o que a gente chama de ambiente global. É a nossa área de trabalho, que alguns chamam também de workspace, né? No R, em que eu consigo, ao digitar esse nome, automaticamente essa informação é levada para o ambiente global, e lá no ambiente global é perguntado assim, quem é o objeto que se associa com esse nome? Ah, está aqui. Então eu vou lá e repasso, na realidade, o R repassa essa informação para a tela do console. Então é no ambiente global em que nós armazenamos, na realidade nós ligamos esses nomes aos objetos. Essa informação, claro, ela é armazenada na nossa memória ativa e ela é recuperada com essa ligação que está lá guardada, essa informação no ambiente global. Então é no ambiente global em que nós, ao digitarmos na tela do console o nome, vai ser repassado para o ambiente global, o R, e ele pergunta, existe esse nome associado a algum objeto? Se não existir, ele vai soltar, vai avaliar, processa, avalia e diz, não existe esse objeto, esse nome associado a algum objeto, no R por enquanto. Então é por meio do ambiente global em que eu consigo fazer essas conexões. Como é que eu consigo saber quais são os nomes, ou vamos dizer de uma forma geral, quais são os objetos que foram criados no R nesse momento de execução de trabalho? É usando essa função ls. Aqui, por exemplo, eu tenho a criação de 3 objetos, separei eles por ponto e vírgula,
Então, perceba que eu tenho uma subtração, uma soma e tenho uma cadeia de caracteres, né? São associados aos nomes x, y e w, respectivamente. E quando eu digito quais são os nomes associados a objetos que foram criados nesse momento que está essa informação lá no ambiente global. Está aqui, são os nomes x, w, x e y. Então, era isso que eu queria passar para vocês inicialmente nessa videoaula. Façam esses exercícios, repitam essas linhas de comando. Essas linhas de comando podem ser acessadas lá na nossa seção de scripts e reflitam para os passos seguintes, que os comandos elementares de atribuição e expressão, nós vamos levar isso ao longo de todo o curso, tá? Um abraço e até mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Ben David e estamos com o curso R, módulo Programação em R, nível básico, aula 6. Hoje nós vamos falar do tema arquivos .rdata e .history. Essa aula ela está postada na página do curso, intitulada bendavid.github.io/curso R, e vocês podem acessar o material do nível básico pela seção da barra de navegação Material, Nível Básico, e aqui nós temos a página de todo o curso, tendo a parte escrita, as videoaulas, bem como os scripts. Bem, então nessa aula de hoje, nós, pegando o gancho da aula anterior, nós dissemos que tínhamos dois tipos de linhas de comando, baseado em expressões e baseado em atribuições. Todas aquelas nossas linhas de comando, quando nós digitávamos e tudo ficava na memória ativa, mas não armazenada, não recuperada essa informação, nós diríamos que nós tínhamos comandos em forma de expressão. Os comandos em forma de atribuição, nós associávamos um nome a um objeto e quando nós queríamos recuperar, nós chamávamos esse objeto pelo nome. E que essas ligações eram armazenadas no nosso ambiente global. Isso foi o tema da aula anterior. Bem, quando nós digitamos essas linhas de comando, se nós fecharmos o R, o que vai acontecer é que dois arquivos, dependendo da sua aceitação ou não, são criados. Então, vamos ver as imagens que nós temos aqui. Quando nós digitamos nossas linhas de comando no R e finalizamos essa execução, duas imagens surgem, né? Aqui no R puro, se você deseja salvar a imagem de trabalho, e aqui no R, né? E no RStudio também faz essa mesma pergunta. O que é que isso ocorre? Ocorre automaticamente a criação de dois arquivos, que é um .rdata e o outro .history. O .rdata, ele vai pegar todos os objetos que estão guardados essa informação das ligações no seu ambiente global e vai guardar nesse .rdata. Isto significa que você, ao finalizar essa informação, e se você abrir o R no diretório em que esses arquivos estão guardados, significa que você pode recuperar esses objetos criados numa execução anterior. Assim
como também as suas linhas de comando. Todas as linhas de comando que você digitou, se você aperta o botão salvar nessa janelinha, dizendo que quer salvar aqui, por exemplo, a imagem do workspace, significa que também você estará salvando todas as suas linhas de comando. Então, nesse caso, vejamos aqui no R. Vamos supor que eu digitei aqui, vou simplesmente fazer uma simulação, vou colocar um hashtag no sentido de comentário e vou colocar aqui comentários, ou melhor, comandos. Vamos supor que nós fizemos diversos comandos e essas informações foram processadas e que isso daqui eu criei algum objeto. Isso daqui passou para o ambiente global e agora eu terminei as minhas execuções de linhas de comando. Quando eu quero finalizar, perceba que aqui eu tenho o meu diretório. Eu tenho esse diretório aqui que por enquanto ele não tem nada, temporário. E que agora o RStudio ou R, eu estou fazendo isso no RStudio, mas no R ocorre da mesma forma. Eu vou finalizar e ele vai me perguntar se eu desejo salvar. E aí, quando eu desejo salvar essa informação, surge dois arquivos. Um é o RData e o outro é o .history. Significa que quando você abrir o R, e aí no caso a forma mais simples vai ser quando você criar os seus scripts e você abri-los, todas as linhas de comando, bem como todos os objetos criados, você vai poder recuperá-los. A aula de hoje ela foi isso. Espero que, por mais que você tenha executado as linhas de comando e tenha pensado inicialmente que não conseguiria recuperar a priori, temos aí duas informações, o .rdata e o .history. Espero que essa aula tenha ajudado e até a próxima aula. Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do curso R. Eu sou o Ben David e o nosso módulo é Programação em R, nível básico, aula 7, criando e salvando um script. Hoje nós iremos mostrar como nós iremos salvar um script de tal modo que a gente consiga guardar as nossas linhas de comando de uma determinada análise ou qualquer outra coisa, estudo, e de modo que a gente posteriormente consiga utilizar. Mais uma vez, nossa aula de hoje ela está disponível na página do curso dada por bendavid.github.io/curso R. Você entra especificamente na barra de navegação material, subitem básico. Você pode verificar essa aula de hoje, que é a criação e salvando um script, aqui nessa seção, e a videoaula está aqui disponível nessa aula 7. Nós temos também scripts que nós utilizamos para essa aula, serão disponíveis para vocês poderem baixar posteriormente, tá? Na seção scripts. Então, aqui o que nós temos é um script, um arquivo de texto, só que a extensão desse arquivo é dada pela extensão .r. Assim como de praxe nós temos para outros programas que existem extensões específicas. Por exemplo, você pega um script da linguagem C, é intuitivo saber que a extensão é .c, e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer para criar primeiro olhando no R puro a interface,
Nós vamos aqui em Arquivo, Novo Script, e em Novo Script nós vamos, abre-se essa tela, mas como nós falamos da questão das janelas sobrepostas, a gente usa essa opção aqui em janelas e dividir na horizontal para que a gente consiga ter o script e o console. Para a gente salvar posteriormente, ou a gente vai aqui no menu Arquivo e Salvar, ou no botãozinho, no ícone de disquete, que é a opção de salvar, né? Já no caso do RStudio, o que nós vamos é em File, New File, RScript, e aqui a gente consegue abrir o script, ou no ato de abrir o RStudio, nós temos esse botãozinho aqui com esse símbolo verde com o operador mais, que é justamente para você, na primeira opção, criar um script. Nós vamos fazer isso aqui diretamente no programa. Eu vou mostrar nos dois programas o que é que nós vamos fazer e, posteriormente, eu me concentro no RStudio para as nossas atividades e complementos de linhas de comando que vamos fazer. Para complementar, nós temos mais duas funções que serão interessantes para essa criação de script, que é saber o nosso diretório de trabalho, isto é o local onde nós armazenaremos no nosso computador todas as nossas atividades, né? Do tipo o script, banco de dados, para que o R consiga apontar para aquele local e ele consiga abrir os arquivos necessários. Então, as funções que nós vamos utilizar é essa getWD e setWD. A getWD, nós vamos saber em qual diretório nós estamos em que o R está apontando. E no caso, o setWD vai ser a mudança do diretório. Isto é, o R está olhando para um canto e eu quero que ele se direcione para essa pasta, por exemplo, né? Por fim, nós vamos também usar a função source, que é quando nós estamos utilizando o R e tem uma rotina específica que eu quero utilizar aquelas funções ou objetos criados, linhas de comando de um modo geral, e eu quero carregá-la tudo automaticamente. Nesse caso, eu não preciso abrir o script, basta eu usar essa função source, né? Beleza. Então, feito isso, vamos agora para o R. Então, aqui no R, nós vamos abrir em Arquivo, Novo Script, criamos o script. Veja que a aba, a área do script, ela sobrepôs a área do console. O que nós vamos fazer é justamente dividir essa tela na horizontal para que nós consigamos ver a área do script e a área do console. Então eu venho aqui em Save, salvar o script, e vou escolher esse diretório aqui chamado, essa pasta chamada diretório. Aqui eu vou digitar o nome do meu diretório, que no meu caso vai ser primeiro script. Optem na hora de salvar por não utilizar acentos, espaços. É interessante porque na hora que o R vai fazer a busca desse arquivo, às vezes pode haver conflito na hora de ele não entender alguma simbologia. Então opte por não utilizar acentos e não utilizar espaços. Aqui no meu caso, primeiro script, no meio, ao invés de um espaço, eu estou utilizando underline. Salvado o script, o que eu vou fazer agora é digitar minhas linhas de comando. Antes de eu digitar as minhas linhas de comando, o que nós podemos fazer aqui no console será o seguinte. Então perceba, aqui antes de vir para o console, no script, o que nós temos é quando eu crio uma linha de comando, por exemplo, x igual a 10, perceba que nós não podemos utilizar a tecla Enter, como nós utilizamos aqui no console. No console,
se eu fizer x igual a 10 e apertar Enter, a linha de comando ela é avaliada e executada. No caso do script, o que nós temos que fazer para passar essa linha de comando para o console é digitando a tecla de atalho F5. Então, quando eu digito F5, essa linha de comando ela passa automaticamente. Se você tiver mais linhas de comando para realizar, do tipo y igual a 30 e w igual a ben, e você quiser executar todas de uma vez, o que você pode fazer é selecionar tudo e digitar F5. Então, ele executa, na realidade, avalia e executa tudo de uma vez, né? O procedimento para visualizar os objetos é da mesma forma. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Outra coisa que é interessante é quando você tiver com muitas linhas de comando, o que vai acontecer é que esse console vai começar a ficar muito cheio. Então, uma tecla de atalho que você pode fazer para limpar essa área do console é digitar ao mesmo tempo, na realidade, segurar ao mesmo tempo em Ctrl, isso com o cursor no console, né? Então, segurar a tecla Ctrl e digitar a tecla L. Então, eu limpo a área do console e aí eu estou pronto. Não quer dizer que esses objetos se apagaram. Não, eu simplesmente limpei a área do console. O que vamos fazer agora é saber aonde é que esse meu diretório está apontando agora. O diretório para onde é que o R está visualizando. Então, no nosso caso, eu vou usar a função getWD, sem nada dentro dos parênteses. Então, aqui ele está me dizendo que o diretório que o R está apontando está sendo para esse endereço, que não é o endereço que nós criamos. Então, existem duas formas para eu poder fazer a alteração. Existe nós utilizarmos arquivo e aqui mudar diretório. Então, aqui eu venho, no meu caso, está na área de trabalho e diretório. Então, eu apontei agora para a pasta que eu queria. Então, se eu visualizar novamente, e aí para recuperar a linha de comando, seta para cima e eu digito Enter. Nesse caso, veja que agora o R está apontando para o diretório que eu quero trabalhar. Então, se vocês quiserem fazer alguma alteração, o que vocês devem fazer é usar o setwd. Perceba que o setwd, e na hora que nós digitarmos o endereço do nosso diretório, perceba que as barras elas são invertidas. Vamos perceber aqui quando nós olhamos o diretório, veja que nossas barras estão para um lado e quando você vai para o R, as barras estão invertidas, isso por questão de sintaxe da linguagem. Então, nesse caso, você repassa uma coisa que eu faço de forma dinâmica, é vir aqui, olho o endereço, colhido o endereço, eu venho para o R, copio e simplesmente eu inverto as barras. Uma coisa que faltou aqui nesse sentido, deixa eu só voltar aqui, foi ter que colocar as aspas. Então, abre aspas, fecha aspas, coloco a linha de comando e aí eu inverto as barras. Aqui o que faltou foi a letrinha D. Inverto as barras. Então aqui eu consigo levar para o meu diretório desejado. Ctrl L, getWD. Beleza, está no diretório que eu desejo. Por fim, ao você digitar todas as suas linhas de comando,
o que a gente vai fazer é fechar. Percebam aqui comigo, antes de fechar, eu não tenho nenhum arquivo aqui ainda no meu diretório que não seja o script. Porém, quando eu vou fechar, ele pergunta, deseja salvar a imagem da área de trabalho? Eu vou colocar aqui sim. Então, quando eu digito e faço as mudanças, das alterações, aparece para mim os dois arquivos, o .rdata e o .history. Uma vez que nós salvamos os nossos arquivos e tanto o Workspace, a área de trabalho, como o nosso histórico, eu abrindo novamente o R puro, o que nós vamos fazer é, para abrir o script, nós vamos aqui em Arquivo, Abrir Script, e nós vamos clicar em cima do nosso script e apertar Abrir, ou dar um duplo clique. Né? Veja que mais uma vez a tela do script está sobreposta ao console. O que nós vamos fazer é dividir na horizontal. Feito isso daí, o que nós podemos fazer também é, perceba que quando nós digitamos o comando ls, nós não temos ainda nenhuma informação na nossa área de trabalho. Essas linhas aqui não foram executadas, mas se eu quiser recuperar todo o meu histórico e verificar as linhas de comando, por exemplo, eu carregar a minha área de trabalho que eu tenho lá guardada no meu .rdata. A gente vem aqui em Arquivo, aqui no console a gente vem em Arquivo e a gente escolhe a opção Carregar área de trabalho. .rdata. E aí eu carreguei minha área de trabalho. Perceba que aqui com o ls, nós tivemos essa informação que significa que não temos nenhum nome que está lá no ambiente global ou na nossa área de trabalho, o Workspace. Mas se eu digitar novamente, agora perceba que se eu digitar simplesmente X, eu vejo o valor 10, o W eu vou ver o nome bem, em Y eu vou ver 30. Ou seja, ele carregou todas as minhas, ele recuperou todos os meus nomes que estavam associados aos objetos lá no ambiente global. Bem, por fim, você pode vir aqui em Arquivo e se você quiser verificar, não no script, né, com o cursor no console e quiser verificar o seu histórico, basta você vir aqui, abrir script e selecionar a opção All Files, né? E aqui dar um duplo clique no History. E aí todo o seu histórico será aberto em um script. Se você quiser carregar o seu histórico, você vem aqui nessa opção Carregar Histórico. Tá? Então, nesse caso, nós vimos todo o processo utilizando o R puro. Agora vamos para o RStudio. Com o RStudio aberto, nós vamos perceber que as mesmas coisas que nós fizemos para verificar diretório, criar um arquivo, vai ser algo um pouquinho diferente, muda um pouquinho, pouca coisa, simplesmente nos nomes, mas você vai ver que é o mesmo procedimento. Mas para verificar diretório, para carregar um diretório, ou melhor, carregar um conjunto de arquivos, scripts usando Source, vai ser do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, percebam com a gente que se eu quero aqui verificar no RStudio a criação de um arquivo, ou eu venho aqui em File, New File, RScript, ou simplesmente nesse botãozinho verde em que nós escolhemos a opção RScript. Uma vantagem que vai acontecer aqui é que com o sistema de quadrantes nessa IDE, né, a gente consegue visualizar o nosso script aqui, o console aqui, e uma coisa que tem interessante no terceiro quadrante é a visualização dos nossos objetos, ou melhor, dos nomes que estão no ambiente global, ligado aos seus respectivos objetos, e também a segunda aba, que é o History, que é justamente o histórico de todas as nossas linhas de comando. Então, da mesma forma, nós vamos fazer com o que eu fiz no R puro.
O meu diretório, eu apaguei ele totalmente, os arquivos, deixei simplesmente a pasta diretório. E quando você abre o R, nós temos no quarto quadrante, nós verificamos na aba Files qual é os arquivos que estão no diretório atual de trabalho do RStudio. Às vezes isso aqui não bate com o diretório atual que o R está apontando. Vamos verificar primeiro qual é o nosso diretório. Então eu vou digitar aqui Ctrl L, do mesmo jeito, funciona tanto aqui no RStudio quanto no R, e vou verificar para onde é que o R está apontando o meu diretório. Então, ele está apontando para um diretório que é justamente o diretório que eu trabalho para escrever esses materiais, que é para o curso R. E aqui ele me mostra todos os arquivos. Então, o que é que eu posso fazer para apontar para aquela pasta chamada diretório na minha área de trabalho? Eu venho aqui em Files e vou, ou melhor, eu venho aqui em Section e venho em Set Work Directory e vou escolher o meu diretório. Para escolher o meu diretório, eu venho aqui em área de trabalho e vou na pasta diretório. Simplesmente eu aperto o botão Open para abrir. Então veja que o que ele fez foi o getWD e o setWD, ele fez isso para mim automático, ó, o setWD. Ele já fez a inversão específica. Então, isso aqui já é uma forma mais eficiente, né? Rápida de usar o RStudio para trabalhar. Mas nós temos as linhas de comando, caso a gente queira executá-las. Então, feito isso, o passo seguinte é vir aqui no disquete ou aqui e nós vamos salvar o nosso script. Então, aqui eu vou colocar primeiro script. Uma coisa que eu não sei se vocês observaram é que quando eu mudei o diretório, veja que todos esses arquivos que estavam aqui, que apontavam para aquele diretório curso R, agora ele está apontando para o meu diretório. Quando eu salvo um script aqui específico, se eu vier nesse botão aqui de atualização, nós vamos passar a visualizar o nosso arquivo que nós acabamos de criar. Então aqui do mesmo jeito eu vou fazer com as linhas de comando. Então eu venho aqui e vou executar, vou criar essa primeira linha de comando, x igual a 10, vamos botar aqui y igual a 30 e w igual a ben. Uma coisa que é interessante é o ato de eu ter aberto as aspas, ele já fecha para mim. Isso aqui é interessante, né? Então eu já ganho tempo nesse aspecto. Para eu executar, tem duas formas. Ou eu vou digitar, ou melhor, segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla Enter, né? E aí eu vou executar uma linha de comando por vez, ou eu vou apertar esse botão Run. É a mesma coisa. Uma outra coisa que nós podemos verificar é que à medida que eu estou executando as linhas de comando e ela está vindo para o R no console, veja que o meu histórico está sendo criado. Quero ver quais objetos estão, os nomes que estão associados aos objetos no ambiente global. Nós percebemos aqui que aqui a gente vê tantos os valores e os respectivos objetos, né? Isso aqui é interessante porque eu posso, ao mesmo tempo, no ato da execução, estar verificando o que é que eu já tenho, né? Porque uma coisa que pode acontecer é sobreposição, né? Por exemplo, eu estou aqui e eu aponto agora x para um outro objeto que agora não é 10, ele agora é 20. Então, automaticamente aqui se altera o apontamento, né? O x agora ele está se ligando a um objeto 20. O 10 se perdeu e eu não consigo mais recuperar esse valor para o meu console, né? Então, nesse caso aqui, são os aspectos gerais. E aí, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos? Uma coisa que é interessante é, você pode estar com diversos scripts separados, em ambientes, em diretórios diferentes,
E uma coisa que é interessante no RStudio é que, se você tiver em outro script e ele estiver apontando, por exemplo, aqui esse primeiro script ele está apontando para diretório. Se você tiver um outro script que ele está apontando para outro diretório e lá tem arquivos que você precisa, você pode ter algumas formas de, por exemplo, estou precisando de um banco de dados que está lá naquele outro diretório. Se você está com um script aberto que está lá naquele diretório, basta você vir aqui em Section e a mudança do local para onde o R agora vai se direcionar, você pode escolher aqui, o arquivo de locação, quer dizer, execute, vá para o ambiente de trabalho, quer dizer, vá para o diretório em que o script está alocado agora. Vamos supor que o meu script agora não estava nesse diretório, estava numa pasta chamada Rotinas Básicas. Então, eu venho aqui em Set Work Diretório. Nessa primeira opção, eu passo a apontar o meu setwd para esse diretório. E aí lá, eu simplesmente chamo os meus arquivos, banco de dados ou o próprio arquivo, como se eu tivesse lá. Quero voltar para cá, eu venho aqui e faço o mesmo procedimento. Venho para esse script e em Section, eu venho em Set Work Diretório e escolho novamente para ele apontar para o diretório aonde esse script está. Uma vez finalizado, digitei todas as minhas linhas de comando, foi criado aqui alguns objetos, eu agora vou finalizar. Para finalizar, os mesmos recursos ocorrem do que aconteceu no RPuro, né? Eu venho aqui em Save, vou e salvo. O que aconteceu é, eu fui fechar, salvei, foi perguntado se eu queria salvar o ambiente de trabalho e o meu histórico. E aqui foi salvo. Perceba que antes não tinha. Aí aqui acontece uma coisa muito interessante, que não acontece no RPuro. Quando você clica para eu ir para o RPuro, não tem como especificamente a gente apontar dando um duplo clique vindo especificamente pelo arquivo. No RStudio eu consigo. O que a gente faz abre-se a interface do RPuro e por lá a gente pede a abertura. Aqui no meu caso, no RStudio, quando eu dou um duplo clique no ponto R, claro que se eu estou apontando especificamente e estou utilizando como padrão a abertura do RStudio para as extensões .r, quando eu abro esse script, o diretório em que o R aponta já é especificamente o diretório desse script. Então, eu não preciso, quando eu uso o RStudio nesse aspecto, eu não preciso usar o setwd especificamente, porque aqui já foi utilizado na abertura do script. Então, isso aqui é outra vantagem. Então, perceba que quando eu abro esse script, ele guardou o meu ambiente global, ou seja, ele já puxou o RData e eu já tenho o meu histórico também, que eu utilizei, né? E se vocês verificarem, perceba que o diretório de trabalho já é o diretório em que o meu script está. Se vocês quiserem verificar, pode usar o getwd para verificar isso. Ele está apontando justamente. Então, veja que com a abertura do RStudio, essa quantidade de coisas já foi feita. Então, isso otimiza demais. Por fim, eu acho que foi crucial e que aqui não pode passar batido, é que quando vocês forem utilizar qualquer script, o que vocês têm que fazer é comentar. Não esqueçam. Então, aqui eu estou colocando primeiras linhas de comando, tá? Então, eu venho aqui, ponho o jogo da velha ou hashtag antecipado do que eu estou escrevendo, e aí você perceba a ambientação que o RStudio faz com a questão do meu script, né? Ele muda cores para a gente tentar visualizar melhor essas linhas de comando.
tá? Nas próximas aulas, nós vamos mostrando para vocês alguns recursos de otimização que vocês podem ter nos seus scripts utilizando o RStudio. Foi isso, sem mais delongas, um abraço e até a próxima aula.